E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o Fantástico Mestre do Terror e este é o vídeo em que eu vou falar com muito prazer do Monstro do Pântano em formatinho da Abril. Esta talvez seja uma das voltas mais rápidas acontecidas nesse canal. Não faz muito tempo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, esse outro a que eu vou me referir já subiu. Não faz muito tempo aí no canal subiu um vídeo no qual eu mostro essa edição chegando às minhas mãos. E assim, tão pouco tempo depois, ei-la aqui para eu falar. Porque eu simplesmente fui ler o mais rápido possível, tamanha nostalgia que eu tive. Eu tenho aqui um pedacinho do meu passado, né? Quem não lembra dessa fase do Monstro do Pântano na Abril, quando ele ganhou revista própria, porque os seus roteiros, né, pelo menos os melhores roteiros possíveis estavam na mão deste cara fantástico, deste cara excepcional, chamado Alan Moore. Cara, o trabalho deste cidadão sempre amei, sempre adorei, né? Acho o cara bom demais. Aqui tem roteiro dele e tem roteiro deste outro cidadão aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Tô deixando meio fora de foco aí, gente, ó. Aqui começa com uma pequena história que também é roteiro do Moore, mas ela vai avançando. E aqui, ó, o argumento do Lin Wen e a arte do Ben Watson, né? Porque o que nós temos aqui são histórias do Monstro do Pântano de duas vertentes, vamos dizer assim, mas eu não quero nem me aprofundar tanto nessa questão. Essa revista, aliás, ela traz uma homenagem na capa ao primeiro número do Monstro do Pântano, né? É basicamente uma reprodução da capa do primeiro número da revista do Monstro do Pântano nos Estados Unidos. O que eu quero é falar, aqui também ó, tem a reprodução, ó. Aqui é a capa original, como ela saiu, aqui é a homenagem. Mas o que eu quero mesmo falar dessa revista aqui não é nem tanto da revista em si, cara. Apesar de ter ótimas histórias aqui, por exemplo, é provavelmente a primeira história em que aparece o Parlamento das Árvores. Eu achava, confesso a você sinceramente, que eu achava que o Parlamento das Árvores fosse uma coisa mais contemporânea, uma criação mais contemporânea, que ela nem tivesse passado pelas mãos do Alan Moore, né? Porque eu não consegui, obviamente, acompanhar a revista do Monstro do Pântano devidamente na época. Agora me deu vontade até de colecionar. Mas não, né? O Parlamento das Árvores está aqui, com o texto do Alan Moore, e essa é uma revista dos anos 90, se não me engano, né? Aí, ó, é de uma revista de 1990, e então é bem antigo, né? E talvez seja a primeira aparição do Parlamento das Árvores nos quadrinhos do Monstro do Pântano. Quem acompanha o Monstro do Pântano sabe do que eu estou falando, né? O Conselho do Verde, o Parlamento das Árvores, todos os antigos elementais do Verde, os antigos monstros do pântano que foram para lá descansar, como se fosse um velho cemitério de animais. Na verdade, o que eu quero falar aqui, né, o cemitério de elefantes, o que eu quero falar aqui, na verdade, é do quanto essa revista, esses textos, principalmente do Moore, foram importantes para eu passar a admirar o Monstro do Pântano. Até então, o Monstro do Pântano, para mim, era um personagem meio sem sal, que a primeira participação importante que eu havia lido dele foi no primeiro gibi que eu comprei na vida, né? Aquele que eu já falei aqui no canal, né? Monstro do Pântano versus Super-Homem, né? Confronto do século, tá na capa, uma coisa assim.
Ali foi a primeira participação que eu vi do Monstro do Pântano com algum impacto. A primeira vez que eu vi o Monstro do Pântano, se não me engano, o texto é do Alan Moore também. A primeira vez que eu vi o Monstro do Pântano num texto que eu pensei assim, cara, esse personagem é interessante. Até então eu havia visto aparições dele por aí, na Crise nas Infinitas Terras, na época eu já tinha visto. As revistas chegavam à minha mão de maneira completamente desregrada quanto à cronologia, né? Às vezes uma revista bem mais antiga chegava à minha mão bem antes de uma revista que tinha sido publicada bem depois, bem mais contemporaneamente, né? Tipo, às vezes uma revista dos anos 70 chegava à minha mão muito antes de uma revista da época dos anos 80, né? Coisas assim aconteciam. E eu havia visto pequenas participações dele na Crise nas Infinitas Terras e havia visto ele aparecer em uma outra história aleatória sem que me despertasse grande interesse. Primeiro pontinho de interesse foi quando eu comprei finalmente o meu primeiro gibi, né? Porque é preciso lembrar que eu estou falando do primeiro gibi que eu comprei em banca, não do primeiro gibi que eu li. Né? Ali o Monstro do Pântano ganhou algum interesse para mim. Eu pensei, nossa, olha só esse personagem, mas depois meio que esqueci também. Demorou muito tempo para eu ter outros materiais dele. Mas quando o Alan Moore começou a trabalhar pesado com o personagem mesmo e começou a chegar esse material nas minhas mãos, eu mudei totalmente a minha opinião sobre o personagem, porque o que nós temos aqui é um monstro do pântano que foi levado à sua condição de personagem de horror, por assim dizer. As histórias têm uma pegada de horror, têm uma pegada sombria, macabra e assustadora. Devolveram ao personagem ou finalmente criaram, porque às vezes eu tenho muitas dúvidas se o Monstro do Pântano na sua criação original tinha realmente a ideia de ser um personagem assustador, né? Mas de qualquer maneira deram ao Monstro do Pântano o seu verniz que ele era de direito, de personagem assustador, de personagem horripilante, ao mesmo tempo que ele expandiu o universo de tal maneira, deixou de ser um simples homem que virou um monstro vegetal, passou a ser um elemental do verde, ganhou toda uma mitologia, uma gama de poderes incrivelmente maior, né? E histórias muito, mas muito mais macabras, né? Ele se tornou um personagem muito mais macabro, muito mais assustador. E isso tudo sem esquecer um gigantesco verniz de misticismo, de magia que acompanha tudo. O próprio fato dele ser um avatar do verde já o leva por esse caminho. E aqui, por exemplo, tem a participação de Caim e Abel, né? Os caras da casa da Mansão dos Segredos e da Mansão dos Mistérios, né? Que é onde a namorada do Monstro do Pântano tem um sonho com os dois e ela acaba preferindo o segredo ao mistério do Caim, né? Que, é claro, deixa o Caim putaço. Né? E esse verniz de magia, de misticismo, esse verniz também onírico envolvendo as histórias do Monstro do Pântano, suas interações com Constantine, que é citado nessa primeira aventura e depois aparece na segunda aventura, levando o Monstro do Pântano a conhecer o Parlamento das Árvores. Aqui está ele, talvez na sua primeira aparição nos quadrinhos, ou pelo menos na sua primeira aparição importante. Isso tudo só enriqueceu e engrandeceu o personagem. Eu duvido muito, pelo menos pro meu gosto, em algum momento eu vá ler algum material do Monstro do Pântano que eu vá achar tão bom e que tenha feito tanto bem por este personagem quanto o material do Alan Moore nesta época aí fez por ele. É tipo o Frank Miller pro Demolidor, né? O cara pegou um personagem que até então era bem sensal e deu para ele aquilo que ele precisava. Hoje em dia eu tenho algumas edições um pouco mais contemporâneas do Monstro do Pântano e hoje em dia a pegada dele tá bem mais diferente. Ainda tem, graças aos céus, ele ainda manteve parte da sua essência. Ele ainda é um personagem com um lado todo macabro, todo assustador, mas já se diluiu bastante em muito super-heroísmo, em muito confronto com super-heróis, em muitas atitudes desse tipo, o que, convenhamos, acaba sempre estragando, né, a pegada de horror. Aqui, nessa época,
embora até pudesse ter algumas, né, vivesse no mesmo universo e até pudesse ter algumas interações com esses personagens, ele estava no auge, né, do seu poder de ser um monstro do horror mesmo. A revistinha do Monstro do Pântano da Abril era muito mais pautada para ser um gibi de terror do que qualquer outra coisa que a DC tenha publicado na época. Tanto que eu me lembro que eu tinha uma edição e eu mantinha junto com meus gibis de terror, porque para mim era terror. Para mim a pegada era terror. Tinha uma capa muito linda a edição que eu tinha, diga-se de passagem. Então, eu amei poder voltar a ler esse material e, como eu disse, tô com vontade de começar a procurar edições do Monstro do Pântano da Abril. Eu ainda nem fui pesquisar, eu nem fui ver quantas edições a Abril lançou. Farei isso, né? No momento eu só terminei de ler e quis compartilhar, né? Porque é, na minha opinião, o melhor material com o personagem já publicado, a melhor fase que ele já teve. Monstro do Pântano e Constantine sempre estiveram bastante ligados para mim, assim como esse vídeo tá meio ligado com o outro que vai sair, né? Vai sair antes dele no canal, pouco antes, eles vão sair praticamente juntos em dias alternados, no qual eu falo também bastante do Constantine e do Monstro do Pântano. Eles são bem ligados na maneira como eu acompanho quadrinhos, e só que a diferença é, o Monstro do Pântano, na minha opinião, envelheceu um pouco melhor. Conseguiu manter um pouco mais da essência daquele personagem que eu gostava, embora já não seja a mesma coisa e já não seja tão bom quanto. Constantine se perdeu um pouco mais. Mas é muito bom poder reler, poder voltar a ter contato com o melhor do que o personagem teve da sua melhor forma. E se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro Mestre do Terror, que deve adorar o Monstro do Pântano também.